A ter mais segurança também, foi depois que eu descobri que eu tinha dislexia. Antes Como você descobriu? Eu vivia meio assim, com medo, tipo, eu tinha medo de Não escrever, entendia, eu tinha medo, eu me achava burra. Ai. Eu descobri porque o Bruno leu um livro e falou assim, e no livro, que era o Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, tinha um teste onde, na verdade, no livro, a mulher falava, o autor estava escrevendo sobre uma palestrante, não era Não, isso? como é que funciona? O Malcolm Gladwell tem vários livros. Esse é chamado Davi e Golias, onde ele fala sobre... Será que foi a Prioli que falou? Foi. Esse livro é muito bom. Né? Esse livro é muito bom. No Davi e Golias, ele fala sobre desvantagens que podem ser vantagens, na verdade. E até o título é muito ilustrativo, porque você pensa na luta entre Davi e Golias, que é o gigante. Aí você pensa, o Davi, ele era o azarão, né? Que era pequeno contra o grande. Só que no começo do livro ele fala do pessoal de Israel pesquisando os fatos sobre a luta. E o Davi era um fundibulário, ele tinha uma funda para tirar pedras a uma distância muito grande, enquanto o Golias era um guerreiro de curta distância, pesado, um alvo estático. E eles falam que ele era um gigante porque ele tinha um tumor na glândula pituitária. Então ele crescia mais, só que aquilo pressionava a visão dele, ele não enxergava bem. Gente, tudo na vida tem sua vantagem e desvantagem. Tudo, né? com certeza. Seria como se fosse colocar um sniper contra um gladiador. Daí ele falou, olha, o Davi era pequeno, era desvantagem contra o gigante, mas ele era o favorito nesse combate. E aí lá ele vai contando vários casos disso. Conta, por exemplo, de como descobriram o tratamento da leucemia, o médico responsável, que é um cara que era super ferrado na vida quando era criança, sofreu abuso, etc. E uma hora ele chega numa psicóloga que falava sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem para as empresas. Ela foi dar uma palestra para vários CEOs e donos de empresa. E ela começou a palestra perguntando, quem aqui tem problema de aprendizagem? E quase todo mundo levantou a mão. Os maiores CEOs do mundo, tipo isso. Na Inglaterra. Ela ficou super surpresa e pensou, nossa, mas como é que pode isso? E aí o que ela viu foi, como o pessoal tinha dislexia às vezes, e não conseguiu um emprego, porque não escrevia direito, né? Não conseguia fazer uma redação. Aí o cara não conseguia emprego, tinha que empreender e dava super certo. E aí lá tinha um testezinho sobre isso. Aí quando eu li o teste, eu vi que, sabe, os sintomas eram a Malu. Era a Malu. Aí tinha um teste que ele falava, isso aqui é só um teste inicial, depois tem que procurar médico, não sei o quê. Eu falei, tá bom. A Malu chegou em casa, eu falei, amor, vamos fazer um teste. Você aí nem fiz falou o teste com ela, não falei nada. Ele nem falou nada. E o teste é super simples, sabe? Uma criança passaria sem problemas e um disléxico tem muita dificuldade em fazer. Eu fiz as perguntas pra ela, ela gabaritou o teste ao contrário, né? Ela levou tudo, eu falei, você deve ser disléxico, corremos atrás. Aí eu fui no médico, daí... Que médico que você vai num psiquiatra ou psicólogo ou psicopedagogo. E é o que eles falam de diagnóstico complexo, né? Um diagnóstico multifacetado. Você vai em vários médicos e aí eles vão te dizer que sim, você é ou não. Tá. Então, às vezes até oftalmo, você tem que ir pra ver se você não tá enxergando direito e tal, várias coisas, pra ver se descartar tudo é meio que isso, pra depois chegar nesse diagnóstico. E aí eu fui em alguns médicos, fui num psiquiatra, fui no psicopedagogo, e aí eu fui diagnosticada. Mas depois só pra falar o que a gente já sabia que a gente já sabia, porque era muito óbvio depois. E é isso que o Bruno falou. É como se o meu cérebro, ele pegasse alguns caminhos diferentes pra chegar a conclusões iguais a que uma pessoa normal chegaria. Cara, eu sou assim. Então... Ó, eu realmente sou assim. Algumas características. Sabe quando na sala de aula... Peraí, deixa eu só falar. Mas eu gosto de dizer que geralmente o pessoal fala assim, sou eu. Daí eu falo, às vezes você só é burro mesmo. Não, eu falo. Tô brincando, Bruna. Não, Bruna, você tá aqui. Não tem condições. Fala o seu negócio de burrice. Esqueceu, né? Não, que eu não sou burra. Lógico que você não é. Eu só sou mais inteligente pra outras coisas. Total, mas é isso. A nossa inteligência, por exemplo, a minha inteligência emocional é muito melhor. Você se comunica muito bem. Eu tenho uma coisa que o disléxico geralmente tem, é uma visão espacial e uma capacidade de orientação muito boa, coisa que mulheres não têm. Malu. Eu sou muito boa nisso. Então, se eu for num lugar, eu não preciso de mapa, eu vou chegar lá de volta. Eu sou assim, gente. Ixi, eu não sei. Não, então... eu digo que ela é quase um pombo pelo seguinte. O pessoal usava pombo correio porque o pombo sempre sabe voltar pro local onde ele nasceu. Então, na guerra, o pessoal levava, né, o ovo com o local, ele nascia lá, aí levava pra batalha o pombo, você solta o pombo, ele volta pro quartel. Então, a Malu, você pergunta, onde é que tá o mar? Ela faz assim. Tá pra lá. Tá pra lá. Ele é muito sinistra. Se vocês quiserem olhar no mar. Isso. Tá pra lá, então? É, pra lá, sim. Mas, ó, o que ele falava na dislexia, ele tinha várias informações lá, mas uma delas, que eu até achei curiosa, sabe quando em sala de aula pedem pra criança ler um texto em voz alta? O disléxico, quando ele lê pros outros, ele não entende nada. Eu não entendo nada. Ele não absorve nada. Eu também não. Aí tinha várias questões de trocar letra, cara da Bruna de tá muito coisas. boa. Aí eu fui fazer o teste com a Malu,
Era teste de cor, era muito simples. Depois eu até te mando a página do livro pra você dar uma olhada. Mas ela gabaritou tudo, e nessa hora que eu falei aquilo com a Malu da dislexia, meio que tirou um peso das costas dela. Que ela falou, nossa, então eu não sou burra. Simplesmente é isso. A minha inteligência vai ser muito melhor alocada em outras áreas. Mas veja, olha só a minha realidade. Eu cresci, o meu irmão, que é militar, era amigo do Bruno, é amigo do Bruno até hoje. O meu irmão é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então ele é inteligentíssimo. E eu cresci sendo comparada com ele. Então, meu irmão, ele sentava 1 hora antes da prova e tirava 10. Eu estudava a semana inteira e tirava a média, né, pra passar. Porque eu sou muito ruim de prova. Então, o Bruno falou, a pessoa que tem algum problema de aprendizado, geralmente ela vai empreender, vai criar o próprio negócio. Por quê? Porque ela não consegue passar na faculdade, por exemplo. Consegue um bom emprego, não passa em concurso. Então, a pessoa... É uma pessoa que não é boa, geralmente, na inteligência tradicional. E aí, pra variar, né, pra ajudar um pouco, eu casei com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. São seus olhos, amor. Então, veja, aí eu comecei a ser comparada com essa pessoa, né? E aí, foi difícil pra mim, eu sempre achei que eu era, de fato, inferior. Então, eu era mesmo, né? De vez em quando o pessoal manda lá, você já se sentiu inferior ao Bruno? E a minha resposta é sempre a mesma. Todas as vezes que eu me senti inferior a ele, eu realmente era. Porque era um assunto que é simples, né? Exato. E aí, depois que eu descobri a dislexia, eu comecei a ficar mais à vontade para conseguir aprender coisas, ficar livre, né, para aprender mais sobre as coisas que, de fato, eu tenho facilidade. Então, eu sou boa em comunicação, então vamos explorar isso. Como que eu vou melhorar a minha comunicação, né? Como que eu vou falar melhor e etc. E eu tinha muito problema, por exemplo, e aí a gente começou a contar toda essa história, porque eu ia falar de como que eu acho que foi o meu turning point para virar uma pessoa mais magnética no Instagram, para de fato criar uma comunidade, fazer sucesso, vamos dizer assim, né? Foi depois que eu tirei esse peso das costas, e aí eu comecei a assumir, de fato, as minhas qualidades, as facetas da minha personalidade que eram mais magnéticas e que eu passei a não ter vergonha disso. E aí uma das coisas que eu queria logo depois que eu descobri a dislexia era ler, porque há muito tempo eu não li, eu fiz ciência política. Eu só li coisa complexa, que era difícil pra caramba. De entender ali. Nossa, imagina. Eu tinha que ler uns resumos. Eu lia resumo de tudo, né? Porque eu não conseguia ler o livro inteiro. Demorava muito tempo. Então, foi meio que um trauma. Eu fiquei um tempão sem ler nada. E aí o Bruno lia Toy Story, Malcolm Gladwell e aí pra cima, né? Gente que é mais complexa ainda. E aí eu tinha essa trava, o que eu não posso ler nada, porque você fica tentando se encaixar, né? Você fica tentando ler algo tão legal quanto ele. E aí, depois que eu tirei esse peso, eu falei, eu vou ler o que eu quiser, porque ler, pra mim, ajuda muito. Então, melhora meu vocabulário, eu falo melhor, eu escrevo melhor, e é qualquer leitura. Então, sabe quando o povo fala assim, não, se você ler merda é ruim? Não é. Porque eu sou a prova viva de que não é. Então, eu comecei a ler putaria. Gosto. Me indica, então. E eu comecei a ler putaria e falar isso no Instagram. Tem um destaque, uma avaliação de foguinhos. E pepecas. Adorei. Dela. Qual que é a pepeca? A pepeca é aquele sapinho. Ah, tá. Então, quanto mais pepecas e foguinho, que deu mais... Entendi. Se é que vocês me entendem. Fogo na pepeca, né? Tá. No caso. E aí eu comecei a falar disso abertamente, né? E antigamente, não sei, hoje em dia o pessoal chega lá no meu Instagram sem preconceito nenhum, né? E se tem, eu acho que eu falo de uma forma tão natural que as pessoas ficam com vergonha de ter preconceito disso. E eu acho que eu falo mais ainda, né? Eu chego lá nos sócios com uma pessoa que é tipo um CEO lá da puta que pariu, o cara foda. Eu falo, então, eu leio putaria. O cara olha pra mim assim... E eu falo de uma forma natural, e eu comecei a falar. Então, quando eu comecei a ler, eu tinha vergonha, né? 50 tons de cinza é um negócio meio estigmatizado, né? E aí eu comecei a falar disso, as meninas, né? O pessoal que começa a me seguir achou legal, e aí isso foi uma das coisas que me ajudou a crescer também. A ser uma pessoa, eu acho que mais natural, sabe? Sem tentar me encaixar. Ser você. Exato.